Como postar as atividades de estágio como requisito obrigatório para ser aprovado na disciplina de estágio supervisionado. Então, você vai entrar na página estágio.sescage.com.br. As suas informações são as mesmas do portal acadêmico, o seu RA e a senha respectiva que esteja cadastrada em conformidade com as informações do TI. Muito bem. Vai abrir a sua página aqui, principal, e você vai clicar em atividades. Essas atividades, elas só vão aparecer se você já tiver deixado uma via do termo de compromisso com todas as assinaturas para ser arquivada no NPJ. Se você ainda não fez isso, eu recomendo que procure o tutorial de como gerar o termo de compromisso para providenciar. Estando autorizadas a postagem dessas atividades, vocês vão encontrar aqui vários links. Vamos começar na ordem pelo termo de compromisso. Como vocês podem ver, o prazo iniciou no dia 4 de fevereiro e se encerra no dia 8 de junho. Lembrando que quem postar todas as atividades até o dia 8 de maio tem o ponto bônus. Muito bem, você vai clicar aqui, vai aparecer o estado aguardando resposta. Você vai clicar aqui, vale 1,5 ponto, você vai descrever a atividade, vai colocar termo de compromisso. E aqui você vai anexar o arquivo em PDF, você tem que digitalizar o termo de compromisso com todas as assinaturas em um único arquivo em PDF, clica aqui em anexar, anexa e enviar. O mesmo raciocínio vale para as demais atividades. Voltando aqui na tela principal das atividades, o que você vai encontrar? A declaração de horas assinada pelo seu supervisor de estágio. Novamente, você vai abrir ali o link do lápis, vai descrever declaração de horas. Aí o seu supervisor de estágio ele tem que dar uma declaração de que você cumpriu no mínimo 72 horas de estágio obrigatório, por exemplo, do dia 28 de fevereiro ao dia 28 de março de 2019. Anexa um único arquivo em PDF da declaração de horas e clica em enviar. Muito bem, então veja, o termo de compromisso vale 1,5 ponto, declaração de horas 1,5 ponto. Sempre arquivo em PDF, que é o formato suportado pela plataforma. Depois da declaração de horas, você não precisa, aliás, fazer necessariamente nessa ordem. À medida que você for cumprindo as suas atividades, você pode ir postando. Aí você vai colocar aqui audiência cível 1. Então você tem que retirar a sua carteirinha no núcleo de prática jurídica mediante a apresentação de uma foto 3x4. Você retira essa carteirinha para assistir a audiências presenciais. Você tem que assistir 2 cíveis, 2 criminais e 2 trabalhistas. A audiência cível, criminal ou trabalhista sempre tem que ser de instrução. Para pontuar, tem que ser audiência que tenha efetiva produção de prova oral. Você assistiu a audiência cível, a sua carteirinha estará preenchida com todos os dados, você vai digitalizar a página da carteirinha, a página da sua foto e a ata da audiência em que consta: foi ouvido uma testemunha, foi ouvido o autor ou o réu em forma de depoimento pessoal, ou foi feito um interrogatório, oitiva de testemunhas ou esclarecimento de peritos. Isso tem que constar na ata. Repito, você vai digitalizar a ata e a carteirinha, vai clicar aqui, vai colocar lá então, na descrição da atividade, por exemplo, audiência cível. Você vai clicar aqui e anexar um único arquivo em PDF, nesse arquivo vai constar lá a atividade que você realizou, no caso que você assistiu uma audiência cível, o número dos autos, todos os dados têm que conferir. Eles têm que ser iguais, têm que corresponder os atos da audiência cível, os dados que constam na carteirinha e os dados que contam na ata. Fez isso na audiência cível 1, você vai repetir o mesmo processo na audiência cível 2. O que é permitido pelo regulamento do estágio?
que uma audiência civil, uma audiência criminal e uma audiência trabalhista e o júri sejam assistidos no site audienciasonline.com.br. Aí, vamos supor que você assistiu no site audienciasonline.com.br, você vai entrar na audiência civil 2 e aqui, da mesma forma, você vai anexar o arquivo. Só que aqui você não tem carteirinha nem ata da audiência. O que você vai ter? O certificado. Então, você pode colocar na descrição da atividade certificado online. A da audiência civil anexa esse arquivo do certificado em um único PDF e clica em enviar. Esse mesmo raciocínio vale para as audiências criminais, trabalhistas e para o júri. Uma audiência tem que ser presencial e a outra pode ser na audiência online. O júri sempre pode ser no site audienciasonline.com.br. Vamos imaginar que você tenha assistido o júri, você vai clicar aqui e vai descrever a atividade certificado online do júri, certo? O único arquivo em PDF que é o certificado gerado no site das audienciasonline.com.br, anexa e clica em enviar. Muito bem, cumpriu as 6 audiências. Das 6 audiências, você vai escolher 2, pode ser o júri, ou pode ser uma trabalhista, ou pode ser uma criminal, uma audiência civil, e você vai fazer 2 pesquisas jurisprudenciais. Então, vamos imaginar que a primeira tenha sido de uma audiência civil de danos morais. Você vai fazer uma pesquisa jurisprudencial no site do STF, Supremo Tribunal Federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou TST, Tribunal Superior do Trabalho. Sempre nesses tribunais superiores, dos últimos 5 anos, você vai procurar uma jurisprudência, uma decisão sobre o assunto danos morais. Você pode imprimir ou gerar um arquivo em PDF, grifar o direito material e aí salva esse arquivo em PDF com o grifo do direito material. E aí você vai anexar aqui na atividade pesquisa jurisprudencial 1. Então você vai colocar aqui decisão do STF dos últimos 5 anos com grifo do direito material, no nosso exemplo, danos morais, e com cópia da carteirinha, ata ou certificado para comprovar de qual audiência se trata a pesquisa, sempre com a íntegra do acórdão. Você vai digitalizar isso num único arquivo em PDF e clica em enviar. O mesmo raciocínio da pesquisa jurisprudencial 1 vale para a pesquisa jurisprudencial 2, sempre observando aqui que quando você clica no lápis para anexar, vem aqui em cima a nota máxima. Cada uma dessas atividades, ela corresponde a 5/10 da sua nota de estágio. Aí você vai colocar a mesma coisa. Decisão do STJ. Então, vamos imaginar que agora você pesquisou sobre o feminicídio dos últimos 5 anos na íntegra do acórdão, com cópia da carteirinha, grifo do direito material, tudo salvo em um único arquivo em PDF. Você anexa esse arquivo em PDF e clica em enviar, sempre observando o valor da pontuação de cada atividade.
Então aqui, termo de compromisso e declaração de horas, vocês vão encontrar lá no canto, por exemplo, a pontuação aqui, nota máxima 1,5 ponto. E cada audiência, seja civil, criminal, trabalhista ou o júri, sempre você vai encontrar a nota máxima aqui. Vamos abrir uma, só para vocês observarem, nota máxima de 5 décimos para cada atividade. Então, você assistiu às 6 audiências, assistiu o júri, fez a pesquisa jurisprudencial. O próximo passo é escolher, então, ou o feminicídio ou os danos morais, o assunto da sua pesquisa, e você vai elaborar um resumo expandido ou um resumo simples. O modelo está na página do SICTEC, que é o evento Salão de Iniciação Científica do SESCAD. Tem lá um tanto de palavras em que você vai discutir o direito material. Por exemplo, ou danos morais ou feminicídio. Você vai clicar aqui nesse lápis, vai colocar discussão do direito material referente à pesquisa jurisprudencial sobre audiência civil. Aí você vai colocar anexar um único arquivo em PDF. Perceba que você pode apresentar o resumo expandido digitado, tem a nota máxima de 5 décimos, e o mesmo resumo expandido, o mesmo resumo nos modelos do Salão de Iniciação Científica, você pode apresentar o mesmo de forma manuscrita. Esse mesmo resumo terá lá a nota de 5 décimos. Quais são os critérios, o que aparece para ser corrigido? Todas as informações do SIC, título, nome do autor, o texto, nota de rodapé e palavras-chave. Esses são os itens obrigatórios do resumo expandido. E aí, as peças que você produziu no seu lugar de estágio são 3 peças, você vai clicar aqui, vai digitalizar a peça em um único PDF. Então, por exemplo, uma petição inicial com relatório. Os 8 itens do relatório que são os itens obrigatórios e que consta a maior pontuação. Esse relatório sempre deve ser manuscrito com os seguintes itens: cabimento, base legal, procedimento, foro competente, questões a serem respondidas pelo autor e pelo réu, documentos, provas apresentadas e valor da causa. Caso não tenha um item, por exemplo, numa contestação, não tenha valor da causa, você pode colocar não contempla. Que peças podem ser anexadas? Peças de maior complexidade, ou seja, que deu trabalho para o acadêmico fazer. Essa peça, ela deve ser digitalizada com assinatura eletrônica e manuscrita do seu supervisor de estágio, ou se for no EPROC, com a comprovação do protocolo online, o relatório manuscrito com esses 8 itens. Se houver dúvidas quanto à forma de fazer o relatório, a Biblioteca do SESCAD disponibiliza o livro do GDL, em que vocês vão encontrar vários modelos, sobretudo na área civil e na área de família. Você vai digitalizar a peça e o relatório manuscrito em um único PDF, vai anexar o arquivo e enviar. Tudo isso vai se repetir em relação à peça processual 1, 2 e 3. Então, cada peça diferente para cada atividade. Você vai clicar na respectiva atividade. Então, na peça processual 1, você apresentou uma petição inicial com o relatório. Na peça processual 2, uma contestação com o relatório. E na peça processual 3, uma apelação ou contra-razões de apelação com o relatório.
o que você vai fazer? Vai digitalizar a peça com assinatura eletrônica e manuscrita do supervisor de estágio com o relatório de 8 itens na respectiva atividade. Você é obrigado a fazer todas essas atividades? Não necessariamente. Perceba que as atividades que são obrigatórias conforme o regulamento são o termo de compromisso, que vale 1,5 ponto, e além do termo de compromisso, o cumprimento das horas que você prova mediante a declaração de horas, também que vale 1,5 ponto. As demais atividades é você que escolhe quais você vai fazer até alcançar a média 7. Lembrando que se tiver algum equívoco, algum erro a ser corrigido, pode haver oportunidade de devolução da atividade se houver um prazo razoável para isso. Então, por exemplo, se você protocolou essa atividade ao longo do mês de março e o prazo final é em junho, então dá tempo do professor responsável pelo estágio corrigir e devolver a atividade para você caso tenha algum erro. Mas quanto mais próximo do fim do prazo, mais difícil fica de devolver atividades para você refazer. Então, só anexe a atividade quando você tem certeza realmente de que não há qualquer erro. Para quê? Para que seja corrigido e você consiga a nota integral naquela atividade. Cada audiência 5/10, júri 5/10, pesquisa jurisprudencial 5/10, resumo expandido digitado e manuscrito cada um 5/10 e as peças processuais cada uma 5/10. E aqui, por fim, o local do estágio do acadêmico, você vai anexar uma foto sua, inserir uma fotografia de rosto com o nome completo e informar o local em que o acadêmico realiza estágio. Essa atividade ela não vale nota, ela é apenas uma forma da faculdade conhecer quem é o acadêmico e em que local ele realiza esse estágio e, se for necessário, confirmar essas informações. Se você ainda tem alguma dúvida em relação aos requisitos das atividades, você entra aqui no início da sua plataforma, vem no curso de Direito, clica no curso de Direito. Dentro deste drive você vai encontrar aqui os documentos e entre esses documentos você vai encontrar o regulamento do estágio supervisionado e do NPJ. Basta você clicar aqui e a partir do artigo 28, tudo que eu falei para vocês está detalhadamente explicado. Então, vamos abrir aqui só para mostrar. A partir do artigo 28 está a forma de avaliação das atividades de estágio supervisionado. Então, você vai encontrar aqui um capítulo específico sobre isso no regulamento. Então, a avaliação ela serve para as disciplinas 1, 2, 3 e 4, vale de 0 a 10, e aqui tem as horas que você tem que cumprir, os prazos aqui, 8 de maio com o ponto bônus, 8 de junho sem o ponto bônus, comprovação de 6 audiências, júri, sessão do júri, pesquisa jurisprudencial, ainda tudo que precisa ser constar sempre dos últimos 5 anos, então no caso aqui não é mais 2013, é 2014, e aí o resumo expandido no modelo do SIC e as 3 peças processuais com os itens do relatório. Então, se você ainda tem alguma dúvida, basta, repito, acessar dentro da sua plataforma de estágio, Direito, Documentos, o regulamento do NPJ e estágio supervisionado. Depois de corrigidas essas atividades, você pode acompanhar a nota individual que você obteve no cumprimento de cada uma dessas atividades. Lembrando, não precisa ser na ordem aqui, necessariamente nessa ordem. À medida que você for cumprindo essas atividades, você pode ir inserindo na plataforma no campo respectivo.